Olha, esse vídeo amplamente divulgado pelas redes sociais, me coloca de novo, por favor, é impressionante a imagem, né? Muitos celulares filmando, olha aí, o Bolsonaro sendo carregado nos braços, acenando para as pessoas e, de repente, né, é possível se verificar, olha aí, o momento do ataque. Aí ele já coloca a mão no abdômen, né? Olha aí, mais perto, bem próximo, essa imagem talvez seja a mais próxima que a polícia vai ter para aprofundar, se achar necessária, essa investigação. Não sei nem se será necessário um aprofundamento maior, visto que já está tudo esclarecido. Mas, enfim, é uma imagem muito próxima que mostra o momento do ataque, ele aí acenando para as pessoas, sendo carregado nos braços, e o ataque com uma arma branca que levou Jair Bolsonaro ao hospital. Já lá, após o atendimento, momentos depois de receber os primeiros atendimentos no hospital, o candidato à presidência pelo PSL deu declarações que também foram difundidas, propagadas pelas redes sociais. Vamos acompanhar. Agradecer a Deus por esse momento. Somos mortais. Agradecer também médicos, enfermeiros que me viram desde o começo. Eu estava muito preocupado, que parecia apenas uma pancada na boca do estômago. Nós já levamos uma bolada no futebol. A dor era insuportável. E parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Essa equipe maravilhosa, abençoada, por Deus, detectou e evitou que o mau hora acontecesse. Então, em nome deles, meu muito obrigado aos médicos, enfermeiros de todo o Brasil. Aí o candidato já medicado após os primeiros atendimentos recebidos no hospital, fazendo a primeira fala, foi gravada por celular e também divulgada por meio das redes sociais, que aliás é um recurso que Jair Bolsonaro tem usado como ninguém, como nenhum outro candidato, essa propagação de informações, vídeos e mensagens relacionadas à sua candidatura por meio das redes sociais. Mas nós também tivemos, após os primeiros procedimentos, uma fala do médico que fez o atendimento ao candidato, explicando a dimensão do ferimento que ele sofreu. Ele deu entrada no hospital com sinais de choque. Ele foi submetido a uma cirurgia em caráter de urgência. Foi uma lesão única, transfixante, mas foi uma lesão muito profunda. E os órgãos no abdômen, eles ficam sobrepostos, ficam um em cima de outro. Então, à medida que houve a penetração do objeto no abdômen, foram ocorrendo essas lesões. Bom, vamos entender melhor o que foi esse ferimento de Jair Bolsonaro. Nós vamos receber aqui no estúdio do Jornal do Piauí, a partir de agora, o médico coloproctologista Rafael Correia Lima, é um especialista no assunto, vai nos ajudar a entender um pouco mais o procedimento, esse ferimento. Doutor Rafael, boa tarde para o senhor, bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Nós temos aqui algumas cartelinhas para você entender internamente no corpo humano as partes que foram atingidas. Pelo que eu li, doutor, foi atingido o intestino grosso e intestino delgado, que é justamente essa parte aqui, o grosso por fora e o delgado por dentro. Pelo que o senhor percebeu, que o senhor verificou até agora, em que região foi o ferimento e as consequências dele? Bom, boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos. Pelo que a gente percebeu, pela fala do médico especialista que fez a cirurgia, a facada, o ferimento de arma branca, que a gente chama, foi mais ou menos nessa região. Chama epigástrico, aqui no estômago, na boca do estômago. Sim. Tá? Nessa região, ele pegou o cólon transverso, que é esse cólon que passa aqui, que está transverso aqui no abdômen, transfixou essa estrutura, essa parte do cólon, e pegou também alguns segmentos de alça de intestino delgado, que são essas alças mais finas, tá? A correção disso se dá de que forma? A correção, nesse caso em especial, se deu da seguinte forma. As lesões do intestino delgado, que tem menos contaminação e que a gente tem que fazer a correção primária, se deu de forma de sutura simples, uma sutura primária, ou seja, a gente fecha com a costura, como a gente costura a testa, costura o braço quando a gente corta. Então faz essa costura, um tipo especial de costura, e a cicatrização do paciente vai ser responsável por fechar aquilo ali. No caso do intestino grosso
intestino grosso tem uma população bacteriana muito alta. É passagem das fezes. Passagem de fezes propriamente ditas. Já fezes formadas, com uma população bacteriana muito alta. Ou seja, quando essa facada transfixou, rompeu, literalmente abriu, como se fosse um rompimento de um cano, literalmente, saiu o material fecal, as fezes saíram e contaminou a região. Com essa contaminação, a gente não pode fazer a costura simples, o fechamento primário, que a gente chama. Sim. Então, a gente não pode fechar boca a boca inicialmente. Por quê? Porque a chance disso aí abrir, de o corpo não conseguir cicatrizar, é muito alta. Também. Infeccionar, vai abrir e vai cair novamente fezes na barriga. Sim. Isso aí é um risco muito alto de sepse, de infecção generalizada e um risco muito alto de óbito. Aí qual é a alternativa, doutor? Então, a alternativa que a gente usa, grande maioria das vezes, em cirurgias de urgência e algumas outras vezes em casos de tumores, enfim, outros casos. E é o caso? A cirurgia de urgência agora, que foi o caso, a cirurgia é a gente fazer uma colostomia. O que é que significa colostomia? Vamos passar para a segunda ilustração aí. Vamos mais ou menos isso aqui, doutor? É exatamente isso aqui. Só que corte, essa colostomia foi feita do lado esquerdo, no cólon descendente, no sigmoide. Na verdade, a colostomia do candidato em si foi feita nessa região, pelo que foi explicado. A gente, pela impossibilidade de ligar boca a boca, a gente tem que pegar essa alça aqui, que vem do trânsito, que literalmente está com trânsito de fezes, a gente tem que puxar para a parede abdominal. Ele fica saindo para a parede abdominal, então o candidato, no caso, vai ter um segmento intestinal saindo aqui pela pele. Vai ser aberto um orifício. Vai ser aberto um orifício onde vai ser passado a boca da alça. E essa outra boca aqui, ela pode ser exteriorizada, ficar para fora, sem sair nada, ou ser sepultada lá dentro, como a gente chama. Ela fica lá dentro, fechadinha, sem produzir nada. E as fezes, o trânsito intestinal, fica saindo aqui. Vai descer para essa bolsa que é a chamada bolsa de colostomia. Eu trouxe até uma bolsa para mostrar para vocês. Nós temos aqui uma outra ilustração que pode dar uma dimensão. Certamente você já pode ter visto em alguém que passou por um procedimento. É uma bolsa plástica, comum, que fica do lado de fora do corpo e todo aquele fluxo fecal que desceria para a região anal vai passar a cair nessa bolsa. Perfeito, exatamente. Ele vem para cá pelo trânsito intestinal normal, as fezes, essa bolsa acopla exatamente no orifício do intestino que foi colocado para fora. Existe uma placa adesiva aqui e essas fezes ficam caindo na bolsa, uma vida praticamente normal, Tiago. Essa aqui é a bolsa, doutor? Essa daqui é a bolsa usada, isso aqui é exatamente isso aqui, ele fica aqui, tá? Isso aqui é a parte adesiva, existe um adesivo autocolante aqui, você corta a região exatamente onde fica o tamanho do intestino, tá? E você cola mais ou menos nessa região e fica mais ou menos assim. Aqui tem uma presilha, lógico, para não vazar, tá? E eles ficam recebendo todo dia o conteúdo fecal. Não deve ser uma imagem das mais agradáveis, mas é o que é possível, né, doutor? Isso vai permanecer por quanto tempo? Isso aí, Tiago, depende muito do caso. Existem colostomias definitivas que a gente faz pro resto da vida. Existem colostomias que a gente volta com mais ou menos 6 meses. Essa colostomia, especificamente do caso em questão, e até seguindo o que o médico responsável falou, ela deve ficar aproximadamente 2 a 3 meses. Por quê? Espera-se a cicatrização final do caso, a cicatrização da parede abdominal, a estabilização do quadro do paciente, e aí a gente tem de novo que abrir a barriga, de novo laparotomia, você solta esse segmento de intestino aqui da pele. Ele vai se ligar novamente ao que foi cortado? E a gente liga exatamente aonde ele foi cortado. Tá? Doutor, o período em que ele está com essa bolsa impossibilita, por exemplo, a participação em um ato de campanha, que é uma situação que envolve certo esforço físico, vai envolver um desconforto, claro, para uma pessoa que está passiva de dores por conta desse ferimento interno. A bolsa em si, Tiago, não inviabiliza. Eu tenho pacientes que usam bolsas definitivas ou temporárias que fazem exercício, fazem academia, correm e tudo mais. No entanto, a gente só tem um mês de campanha, né? Sim. Essa cirurgia que o candidato fez foi uma cirurgia de grande porte, grandíssimo porte. Então, ele teve uma laparotomia, ele cortou pelo menos uns 20 centímetros da parede abdominal. Então, assim, isso leva um quadro de dor intensa, isso leva um quadro que precisa de um repouso
inicialmente absoluto, depois relativo. Então, assim, existe risco de abertura da parede, de hérnia da parede abdominal. Então, assim, o esforço que ele deve se poupar não é tanto pela colostomia, mas mais pela cirurgia interna, em si. Né? A colostomia em si, ela não inviabiliza atividade nenhuma, tá? Você pode ter uma vida absolutamente normal com o uso da bolsinha. Bom, considerando que houve o rompimento, né, do intestino grosso, certamente o senhor falou, deve ter vazado alguma coisa relacionada à fezes, mas não se tem notícia de que isso tenha causado qualquer tipo de infecção. Está controlado lá no paciente? O primeiro dia, o dia 0, ou P1, o primeiro pós-operatório, a gente não tem ainda o quadro da infecção. A gente teve a contaminação, ou seja, caíram bactérias dentro da cavidade abdominal que não é para ter bactérias. Sim. Resumindo, existe uma contaminação, uma possível infecção. O que é que se faz para evitar uma infecção mais grave? A gente, primeiro de tudo, dentro da cirurgia, a gente lava bastante a cavidade abdominal, com soro fisiológico, lava bastante, lava, para diminuir a população bacteriana que está ali naquela área. E depois a gente entra com antibióticos. Os antibióticos, sim, vão ser responsáveis por evitar que aquela contaminação vire um processo infeccioso propriamente dito. Doutor, nós tivemos hoje pela manhã o anúncio da transferência do paciente Jair Bolsonaro, que deixou Minas Gerais de avião e foi levado a São Paulo, onde está internado nesse momento no Hospital Albert Einstein, que é uma referência para todo o país e até internacionalmente. Essa transferência para um hospital de referência, nesse momento, é positiva? É positiva. Primeiro, diz algumas coisas para nós. Primeiro, diz que ele está, pelo menos, estável. Tá? Porque para a gente tirar um paciente de um hospital, de um ambiente de UTI e levar para outro hospital, significa que ele está pelo menos estável, fora de risco imediato. Segundo, apesar de o Hospital de Juiz de Fora, Santa Casa, estar de parabéns, os médicos envolvidos fizeram um trabalho espetacular de estabilização no primeiro momento, fizeram um trabalho espetacular, mas a estrutura do Hospital Albert Einstein é incomparável. Então, sim, para esse segundo momento, fora da fase aguda, fora da urgência, a gente precisa realmente de estrutura muito boa, de UTI, de médicos especialistas, de estrutura hospitalar propriamente dita. Não que o Hospital de Juiz de Fora não tenha, mas não dá para a gente comparar com o Hospital Albert Einstein. Bom, por último, a recuperação deve se dar em quanto tempo? O senhor já citou que não é tão simples assim. O que a gente pode estimar? Bom, a recuperação da primeira cirurgia é uma recuperação mais arrastada, foi uma cirurgia de urgência, foi uma cirurgia laparotômica, ou seja, de corte. Não foi aquelas cirurgias que a gente faz hoje em dia, né? Com vídeo e tal, que ali é feito de uma forma eletiva, cirurgias programadas. A dele, de urgência, o paciente chocado tem que ser corte. Portanto, essa cirurgia, quando é aberta, ela realmente é uma recuperação bem mais lenta, tá? Ele pode até conseguir voltar à campanha, se recuperando, mas não vai ser no pique que ele estava. Então, assim, a recuperação é um pouquinho mais de um mês, tá? Então, assim, a gente volta à atividade basal pelo menos com um mês, ou seja, ele teoricamente não deveria nem voltar, mas aí vai depender muito dele e da recuperação dele e dos médicos. É uma recuperação relativamente lenta. Bom, nós conversamos com o Dr. Rafael Correia Lima, é médico coloproctologista, especialista nesse tipo de assunto. Quero agradecer demais as informações que o senhor trouxe ao Jornal do Piauí, nos ajudando a entender um pouco mais o ferimento, tratamento, as consequências desse corte sofrido por Jair Bolsonaro. Vale ressaltar que havia uma previsão de Bolsonaro estar aqui no Piauí pelo dia 10, dia 11 agora de setembro, aqui na capital Teresina. Esse fato certamente, né, vai mudar toda a agenda de Bolsonaro, já não há mais essa possibilidade, né? Pode ser até se dar como descartada, mas vamos saber, continuar acompanhando para saber como é que vai ficar a agenda dele a partir de agora. Ele é um candidato que se mostra muito destemido de enfrentar as suas dificuldades. Como é que vai ficar a agenda de Bolsonaro após esse episódio?